Foi uma semana de fé e esperança para que o pedido de beatificação de Monsenhor Alderige se concretize. Os fiéis participaram de procissão e receberam profissionais que vieram até aqui fazer a revisão do processo. 2 representantes da Itália e um casal de brasileiros atuam na equipe. Também esteve presente nas celebrações o bispo da Arquidiocese, Dom Magela Delgado. A beatificação de Monsenhor Alderige é um sonho antigo aqui dos moradores de Santa Rita de Caldas e toda a região. Ele tinha como características marcantes a bondade e ajuda aos pobres. O processo para se concretizar, declarar que o Padre Alderige é beato e é santo, é um processo muito minucioso, não se faz um processo de qualquer modo. Então existe uma formalidade jurídica, ou seja, existem regras, normas que a Congregação das Causas dos Santos no Vaticano oferece, dizendo quais são os passos e uma legislação muito intensa para nos ensinar como preparar tudo isso. Que sou eu o postulador, depois será o Dr. Paulo Villota. O Paulo Villota é um jovem italiano, mas muito trabalhador e que tem feito grandes progressos nas causas dos santos. Por exemplo, Nha Chica, Padre Vitor, Irmã Dulce, Frei Galvão, e os santos que nós já temos e beatos aqui no Brasil, são processos que quando vão para Roma são colocados na mão dele. Isso para nós dá uma alegria, porque sabemos que aqui o processo está sendo bem feito e certamente lá ele vai desenvolver um bom trabalho e nós esperamos, com a graça de Deus, de em breve podermos ter o Padre Alderige na honra dos altares da Igreja Católica. Padre Leandro recebeu a missão de ser um dos postuladores da causa na fase diocesana com muita alegria. Nascido em Santa Rita de Caldas, conhece a história de Monsenhor Alderige desde a infância. De acordo com ele, o primeiro passo foi o recolhimento dos testemunhos de pessoas que afirmam terem recebido milagres por intercessão do religioso. O processo foi aberto em 2001. A intenção é fazer o fechamento ainda neste ano, para que se inicie a etapa romana no Vaticano. E desde aquele período até hoje, ou aliás, para dizer a verdade, até antes desse período, imenso número de pessoas que afirmam ter recebido graças de Deus através da intercessão do Padre Alderige. Nesta semana que nós estamos revendo e revisando o processo, chegam aqui laudos médicos, exames, resultados de exames de pessoas que dizem, olha, eu estava com determinada doença, depois que eu peguei a relíquia do Padre Alderige, rezei a oração do Padre Alderige, aquela doença se foi. Claro que nós não podemos antecipar o juízo da igreja e dizer que isso é um milagre. Esta fase diocesana justamente é para registrar essas possíveis graças alcançadas, para depois levar tudo isso para que uma comissão de médicos, uma comissão de cardeais possa estudar tudo isso lá em Roma, no Vaticano, e depois apresentar ao Papa. Além da avaliação dos documentos, a equipe responsável faz um trabalho de tratamento dos restos mortais de Monsenhor Alderige. Com o objetivo de preservar ainda mais estas relíquias, os ossos foram retirados da capelinha e levados para um túmulo na igreja durante um processo de exumação, realizado há 8 anos. Naquela época, percebeu-se que os ossos estavam úmidos. Por isso, o arcebispo atual, Dom Magela, ele autorizou que os ossos fossem retirados e desde a semana passada estão passando por um processo de tratamento. Ou seja, eles trouxeram da Itália um material, um líquido apropriado para isso. Como os ossos são muito frágeis, então eles colocam num banho nesse líquido, depois tiram desse produto, deixam secar. E assim repetidas vezes, banhos e secamento dos ossos. Como já está em andamento o seu processo, nós esperamos que com a proclamação da beatificação e da canonização, esses ossos se tornem relíquias, não para a adoração, porque nós não adoramos os santos, nós católicos, mas que seja um sinal dessa presença próxima. Então, o culto às relíquias dos santos, desde o início da Santa Igreja Católica, foi tido como um modo de pensar em Deus, que é totalmente santo, o único santo, aquele que realiza milagres, mas pensar também no chamado que ele faz a todos os batizados para que nós sejamos santos. Filho de imigrantes italianos, Alderige nasceu em Jacutinga em 1895. Desde pequeno, sentiu-se chamado por Deus para a vida sacerdotal.
Cultivou a semente da vocação através da oração, da vida comunitária em sua paróquia e de constante participação nos sacramentos. Foi ordenado sacerdote em 1920. Atuou em outras cidades mineiras e em 1927 foi transferido para Santa Rita de Caldas, onde permaneceu até sua morte, aos 82 anos, em 1977. Pessoas que o conheceram contam nos seus relatos que as pessoas vinham e pediam a ele, inclusive às vezes até perfume, né, até esmalte de unha e também mantimentos, roupas, tudo o que precisavam. E o padre Alderige procurava organizar e quando ele não tinha oferendas da paróquia, ele dava o seu próprio dinheiro. Ou então, por exemplo, no caso dos remédios, na farmácia da Dona Edmeia, ele mandava comprar remédios e colocar na conta do padre. O padre Alderige foi um padre que, quando as pessoas pediam para receber a bênção de Deus, ele dizia, olha, Deus concede a sua bênção para um coração que está preparado para recebê-la. Ele não nega a sua bênção para ninguém, mas o coração humano tem que estar preparado. Monsenhor Alderige foi um homem muito sensato, de personalidade única, que tinha o dom de fazer o bem. Era até mesmo convocado nas causas mais difíceis, inclusive na solução de conflitos. Uma de suas missões foi na cidade de Camanducaia, por onde permaneceu durante 1 ano, para unir pessoas separadas pela política. Então havia uma grande divisão, inclusive com mortes e problemas gravíssimos, e o bispo, à época, pensou, que padre vou mandar para lá para ajudar essa comunidade? E pensou justamente num homem que tivesse a possibilidade de diálogo, a possibilidade de converter os corações para Deus, porque é somente a conversão que pode trazer a paz. Conseguiu reunir, unir de novo as famílias que estavam divididas por causa da política e conseguiu solucionar as dificuldades lá de Camanducaia. Esse grupo de senhoras tem grande devoção por Santa Rita e muito respeito por Monsenhor Alderige. Sempre participam das celebrações e torcem para que o processo de beatificação se concretize o quanto antes. Dona Zilda teve a honra de conhecê-lo, trabalhou com ele e lembra com saudades dos momentos que vivenciou na igreja. Ele mandava a gente estudar para aprender, voltar da catequese, ia para Itajubá, ele pagava para a gente ver o que estava se passando por lá na catequese, para chegar aqui e dar igual. Até ele falou para mim um dia, o que você viu lá de interessante? Eu vi, o padre, eles botam um disco lá na igreja, do Carequinha, o bom menino não faz xixi na cama, lembra disso? E as crianças vêm tudo correndo para a igreja. Ele falou, então vai ver onde tem esse CD, hoje CD era disco naquela época, né? Ver onde que tem esse disco, vamos comprar. E eu era chefe das catequistas. E como não tinha outro lugar, nós dividimos os bancos aqui, dividindo os bancos com as catequistas, certo? E aí nós punhamos o CD e começava a cantar musiquinhas, as crianças vinham de todos os lados da rua correndo, sabe? Aí ele dava uma chupetinha, um docinho, e as crianças vinham tudo correndo para a igreja. Enchia a igreja de crianças e ele ficava todo feliz.